Ensinar 4 modelinhos. Para fazer o vaso, eu vou fazer um retângulo bem fininho. E eu vou usar essa tinta, que é uma misturinha de marrom escuro com branco que eu fiz. Ficou um marrom claro. E vou usar essa misturinha que eu fiz para poder fazer a folhinha, fazer a folhagem. Então, para fazer a folha, eu vou fazendo aleatoriamente ela e vou fazer em formatos diferentes. Umas mais curtas, outras mais longas, outras mais abertas. É tipo um vaso de suculentas, né? Depois de fazer todas as folhas, eu vou vir fazendo contorno. Eu vou usar o verde folha, que é tinta PVA. Para fazer o contorno, eu vou usar o pincel filete de cerdas longas. E vou passar em volta daquele desenho que eu já tinha feito. Não era só isso, né? Era fazer a folhagem. Depois eu vi que ia ficar muito misturado. Também vou fazer o contorno do vaso. Eu vou usar a cor marrom escuro, que também é tinta PVA. Ao excesso na tampa da tinta. E é só você fazer o contorno, né? Por fora do vaso, eu vou usar a tinta branca para fazer um ponto de luz. No próximo modelinho, a borboleta, eu vou usar a misturinha de tinta PVA com corante líquido em Deflex. Vou fazer uma bolinha, depois eu vou puxar para poder fazer o corpinho da borboleta. Vou fazer as asas no formato que eu quero. Vou fazer as asas, eu vou puxar 2 tracinhos fininhos, onde eu vou fazer a perninha dela como se estivesse dobrada. E vou fazer também as anteninhas, e vou fazer umas bolinhas na ponta da antena. Para pintar ela, eu vou usar o amarelo limão, que é tinta PVA. Vou pintar só uma parte das asas, só o começo dela, que é rente ao corpo. E depois eu vou usar o tinta para tecido na cor laranja, para fazer a parte final das asas, que é tipo a pontinha, mas pela parte de dentro. E aí eu vou fazendo os traços, puxando para as duas cores se misturar, fazer tipo um degradê. Vou usar o pincel filete de cerdas longas, porque manchinhas, eu vou usar a mesma tinta que eu usei no começo do vídeo para fazer o contorno. Eu vou fazer as manchinhas aleatoriamente. Também usar o vermelho fogo, que é tinta acrílica brilhante, para fazer um coraçãozinho. Esse modelinho eu vou usar a tinta rosa, que é tinta PVA, como se fosse um U. Depois eu vou puxar as pontinhas dela para poder fazer uma flor. Vou usar o pincel filete de cerdas longas, e aí eu já vou fazendo o desenho, o formato, né? E já vou fazendo o preenchimento ao mesmo tempo. E para fazer as folhas, eu vou usar a tinta que é a misturinha que eu fiz, usando verde folha, que é tinta PVA, mais o amarelo ouro, que é tinta PVA. É só fazer as folhinhas, vou fazer do lado um pouquinho abaixo, foi o que eu fiz ali em cima, e vou usar esse corante líquido xadrez na cor marrom. E para fazer os detalhezinhos na folha também vou usar o corante líquido xadrez. E vou usar o mesmo pincel, que é o filete de cerdas longas, e vou puxar uns tracinhos. E também vou fazer o contorno da flor, só na parte de baixo, que eu vou usar a mesma tinta. E depois vou fazer uns detalhezinhos, né, que é umas bolinhas do lado. 3 de cada lado. 3 em cima, 3 embaixo. Ração de milhões. O próximo modelinho é folha cartão, eu tô usando só pra fazer teste, não gostei. Vou usar a misturinha de corante líquido com tinta PVA, o corante líquido é xadrez. Vou usar o pincel filete cerdas longas, vou retirar o excesso da tinta do pincel na borda da tampa da tinta. E é só você seguir o desenho que tá embaixo. E eu vou usar a pasta L, que eu acho que é mais fácil do que pasta de cadernação, que é aquela mais grossinha. E eu vou colocar o desenho embaixo. E também tem que... Eu peguei ela em grupo de doação e depois no Canva eu editei colocando todos os meus dados. Ela é na cor rosa. Rosa, se eu não me engano, mas eu imprimi na cor preto e branco, que era mais barato. E é só seguir o desenho.